queridos, estamos aqui mais uma vez com um episódio do Upper Chamber, com uma alegria muito grande, e Deus tem nos abençoado. Cada convidado que Deus tem trago tem nos encorajado de uma forma tremenda. E antes da gente iniciar, eu já quero te convidar aí, põe aí, dá um like aí embaixo, né, e inscreve no nosso canal se você não se inscreveu ainda, e chama irmãos para estarem participando, manda esse vídeo para alguém, eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Hoje nós estamos aqui, esse podcast vai ser em duas partes, porque nós temos um casal convidado e um bebê convidado, mas o bebê não quis ficar muito tempo não, ele cascou fora lá para fora. É o Daniel, a Tamires e o John, né? Sim. E vão entrevistar o Daniel agora, tem um tempo, e a gente está com muita alegria de estar com você aqui, Daniel. É bênção demais, velho. Obrigado, Judson. Obrigado pelo convite, né? A nossa casa, a nossa família ama muito vocês. E para mim é um privilégio, né? Uma honra poder estar aqui com você. Amém, amém. Eu conheci Tamires quando acho que Tamires devia ter 15 anos de idade, né? Sim. Então, assim, e quando vocês se casaram, pra gente foi um presente tão grande. Você é como se fosse família, né, pra gente, né? Sim. E a gente ama muito vocês e tem uma expectativa muito grande do que Deus já fez, né? A gente tem uma alegria muito grande com a expectativa daquilo que o Senhor vai fazer, né? Então é muito bom estar com você aqui. Eu queria ouvir seu coração um pouquinho, mas eu vou fazer algumas perguntas. Combinado. Tá bom? Lá. Uhum. Vamos lá. Primeira pergunta que eu queria fazer, conta um pouquinho sobre o seu testemunho de conversão, como você se converteu. Sim. Então, Judson, eu sempre falo, eu cresci em um lar cristão, então a minha mãe é pastora, eu cresci na Assembleia de Deus, só que eu conto para todo mundo, eu conhecia o Senhor quando eu tinha 19 anos de idade. Então eu cresci nesse ambiente cristão, mas eu não sabia me relacionar com Deus. Então eu via minha mãe falando a respeito de Deus, eu ia na igreja, eu escutava o pastor falando a respeito de Deus, e eu sempre criei que Deus existia, mas eu não sabia me relacionar com Deus. Então, quando eu completei 19 anos de idade, eu me mudei para os Estados Unidos. E foi aí que começou a minha experiência com o Senhor. Porque o Senhor me trouxe para os Estados Unidos. E quando eu vim para cá eu não conhecia ninguém, não tinha família, não tinha amigos. E foi um processo do Senhor mesmo. Porque lá no Brasil eu trabalhava com o que eu gostava, né? No Brasil eu fazia a faculdade que eu gostava. E eu nunca planejei mudar para os Estados Unidos. Eu queria vir para cá, passar um tempo, passear. Só que eu não sabia que era uma armadilha ali do Senhor me trazendo. E eu acabei ficando. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor, o Espírito Santo falou comigo. Não foi uma voz audível, mas no meu coração eu sabia que era o Senhor falando comigo. Eu tinha uma certeza, convicção que eu nunca tive em toda a minha vida. E eu lembro que eu passei por uns momentos muito difíceis, então eu cheguei e não conhecia ninguém. Então, ainda mais quando você está numa outra nação, então eu não sabia como funcionava trabalho, a língua já era uma barreira, não ter ninguém. Então aquilo tudo foi me levando para um lugar. Eu passei meses sem conseguir me relacionar com ninguém. E aquilo tudo eu fui guardando no meu coração. E eu lembro que um dia, já tinha alguns meses que eu já morava nos Estados Unidos, eu entrei no meu quarto e eu fui orar. Fazia bastante tempo que eu não orava. É mesmo. E eu fui falar, eu falei, olha, Deus, eu ouvi dizer que o Senhor é bom, mas o Senhor não é bom. Uau. Era a minha oração. Eu falei, Deus, eu chorava muito. Eu estava passando por algumas dificuldades. E eu falei, Deus, o Senhor não é bom. Porque assim, na minha própria autojustiça, eu falava, olha, Deus, eu nunca fiz nada consideravelmente errado, né? Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca fui de festa. E a gente acha que esse é o padrão de Deus, que Deus não quer que a gente não faça nada errado. E sendo que o padrão de Deus é que a gente o conheça, e aí eu abro mão de todas as coisas por amor. Isso é muito forte, né? Então eu lembro que a minha oração era essa, Deus, o Senhor é bom, o Senhor não é bom, porque eu nunca fiz nada de tão errado assim. Eu conheço várias pessoas que têm a vida toda bagunçada, e eles estão lá tranquilo. Hoje o Senhor me trouxe para os Estados Unidos porque um pouco antes de eu sair do Brasil, teve uma irmã do Coque, foi lá, orou por mim, falou, Deus está te levando para os Estados Unidos, Deus tem uma obra com você. E aquilo para mim, como eu já estava acostumado com aquele ambiente, era só mais uma palavra. Mais uma palavra que você eu não dei muita atenção. Então, eu sabia que Deus estava me levando, só que eu falei, o Senhor me trouxe para cá, tem meses que eu tô passando dificuldade, às vezes não tinha o que comer, então o Senhor não é bom. E aí eu lembro que passou um pouco, o Senhor falou comigo. Foi a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo. Deus falou o seguinte, olha, Daniel, e na época eu não lia tanto a Bíblia, né, mas
dentro do meu coração veio aquela passagem de Romanos que Paulo vai falar o seguinte: se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E eu lembro que eu estava dentro do meu quarto, Gilson, e o Senhor falou comigo: olha, Daniel, o que você considera castigo, o que você considera como uma mão pesada minha, isso é o meu cuidado para você. Uau! Eu precisei, e eu senti o Espírito Santo falar comigo, Daniel, falar isso comigo: Daniel, eu precisei tirar tudo que você tinha, todo mundo que você tinha, porque você não me notaria de outra forma. Uau! O cuidado de Deus é nos apresentar e nos convencer do amor dele. Por mais que às vezes a gente vai passar processos que nos doam, e aí pra mim foi essa questão, Judson, que eu lembro que quando o Senhor falou isso, o Espírito Santo falou comigo, e eu chorava por horas, compulsivamente chorando. Porque é como se eu tivesse tido uma visão. Foi uma visão. Eu via eu no quarto chorando durante aqueles meses, e o Senhor comigo. E aquilo que me afligiu, aquilo que tocou meu coração, tocou o coração de Deus. Jesus não estava sentado no trono lá no céu, olhando e falando: meu irmão, a vida é assim, bola pra frente, a vida é difícil mesmo. Aquilo tocou o coração de Deus. Então, o que eu senti o Espírito Santo falando foi: olha, Daniel, Jesus é o próprio cumprimento da palavra. Então, quando Jesus fala, através de Paulo, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, é porque ele se alegra com os que se alegram, ele chora com os que choram. A nossa dificuldade, às vezes o momento difícil que a gente passa, isso toca o coração de Deus. Eu acho muito, muito interessante, Judson. Você vai ver em Isaías 53. A Bíblia vai dizer em Colossenses que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Mas a forma como Deus decide se manifestar para a criação, para a humanidade, Isaías 53, 3. Um homem de dores. Que sabe o que é sofrer. Deus sabe o que é sofrer. E Deus experimenta sofrimento, Deus experimenta tristeza. A Bíblia vai falar que o Espírito Santo dele se entristece. Então Deus decidiu partilhar, e isso é amor. Deus decidiu partilhar daquilo que toca o nosso coração. Isso toca o coração de Deus. Então eu lembro que quando o Espírito Santo me falou isso, todo aquele processo que eu passei, aquele momento que eu considerava castigo de Deus, que eu considerava Deus pesando a mão porque eu não estava indo na igreja, era cuidado de Deus, era Deus falando: Daniel, eu quero te trazer mais para perto. A melhor coisa que eu posso fazer por você, Daniel, é te mostrar o meu amor. E eu estou disposto a fazer isso, mesmo que você vá passar por um momento difícil, de dificuldade, mas eu não vou te deixar sozinho. Essa é a promessa de Jesus: olha, eis que estou convosco todos os dias. E Jesus estava sentindo aquilo que tocava o meu coração, tocava o coração de Deus. E eu lembro que aquilo me constrangeu, Judson, porque a Bíblia vai falar isso, né? Paulo vai falar: olha, o amor de Deus nos constrange. Verdade. E constrangimento eu sou tão tocado que isso me leva a fazer algo em retorno. É interessante que tem um erro, na minha opinião, um grande erro teológico, onde o pessoal acha que Deus criou a humanidade, jogou aqui e falou: agora vocês se viram, eu não intervenho, eu não sinto a dor de vocês, é problema seus. Mas essa revelação desse Deus que, mesmo quando nós estamos sofrendo por causa dos nossos próprios erros, ele também sofre. Isso. É como um pai, né? Você é pai, sabe? Quando, às vezes o pai fala pro filho: não faz isso, e até fica irado, porque na verdade o pai não quer que o filho se machuca. Mas até mesmo quando o filho desobedece e se machuca, dói no pai do mesmo jeito. Não tem como, porque o desejo dele é que o filho não se machuca. E esse amor é mind-blowing, né? É assustadoramente maravilhoso, né? Esse Deus que se revela desse jeito, né? Sim. Não, e isso pra mim, Gilson, conta muito a respeito de quem Deus é. Existe uma palavra agora, eu não tô lembrando, mas que a teologia define como Deus não tem sentimentos. Ou seja, Deus não se alegra, Deus não sente, Deus não se entristece. Mas quando eu olho para as Escrituras, esse não é o Deus que as Escrituras me apresentam. Verdade. Então você vai ver, por exemplo, em João 11, Lázaro morreu, né? Jesus já sabia que Lázaro ia morrer, e Jesus espera intencionalmente 4 dias para aparecer. Maria e Marta já tinham enviado um mensageiro falando: olha, vem depressa, porque aquele seu amigo a quem você ama, ele está doente. E Jesus é intencional, e de acordo com a tradição judaica, a mentalidade judaica era, eles pensavam o seguinte: olha, é possível que alguém ressuscite até o 3º dia. Porque que eles falavam? A pessoa morreu, o espírito fica ali pairando por 3 dias. Depois do 4º dia é impossível, porque o espírito já se apartou. Então Jesus é intencional até no 4º dia de esperar 4 dias, e Jesus aparece lá. Só que quando Jesus aparece,
Judson, Jesus já sabia. Jesus falou para os discípulos, olha, eu tô indo, é necessário que isso aconteça para que a glória do Filho do Homem se manifeste no meio de vocês. Então Jesus já sabia que ele ia morrer, Jesus já sabia que ele ia ressuscitar eles. Só que quando Jesus chega lá, a Bíblia vai dizer que Marta se prostra primeiro, depois Maria se prostra aos pés de Jesus, e ela fala uma frase, olha, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a Bíblia vai dizer que o Espírito de Jesus se comoveu profundamente. E aí o versículo 35 vai falar, versículo mais curto, Jesus chorou. Jesus chorou. Só que se a gente for parar para pensar, por que Jesus estava chorando? Se ele já sabia o final daquela situação. Jesus já sabia que ele ia ressuscitar. Isso é um mistério sobre o Senhor que a gente não... Se ele sabe de todas as coisas, o que ele sofre em cada processo. Isso é fenomenal. Só que ali, para mim, mostra o coração de Deus. Jesus, ele olha para a criação, Jesus, ele olha para a humanidade, ele vê como o sofrimento aflige a humanidade e ele vê que esse não foi o padrão que Deus criou. Deus não criou o homem para adoecer, Deus não criou o homem para morrer, né? A gente vai na aula de biologia, na aula de ciência, a gente vai estudar as fases humanas, né? Que é crescer, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Mas esse não é o padrão de Deus. Deus não criou o homem destinado à morte. Então, quando Jesus ele olha como a criação foi afetada, o quão distante a criação se encontra, a humanidade se encontra do padrão que Deus criou, e o sofrimento que isso causa na própria humanidade, na criação, então Jesus olha para todo mundo, Maria está chorando, Marta está chorando, os judeus em volta estão chorando, por conta de um sofrimento que foi trazido pelo pecado. Isso toca o coração de Deus. E para mim, Judson, naquele momento, Jesus estava muito mais convicto da sua missão. Exatamente. Que é de restaurar todas as coisas. Que a cruz, né? O incarnation, né? Jesus, o verbo se fazendo carne, Jesus andando entre nós, Deus andando entre nós. Eu acabei de ler um livro do Lee Strobel, né? O caso, The Case for Christ. É fenomenal porque você fica... Esse Deus se fez carne e habitou entre nós. E mesmo assim, ele morte de todas as etapas, toda a dor, todo o sofrimento. Ele não tinha outro jeito de nos salvar a não ser Deus se fazendo carne e... como que fala, tendo essa empatia com a nossa dor, com o nosso sofrimento, e isso que você está falando, exato. Esse Deus é fascinante, né? Sim, e assim, a gente sempre tende a olhar, né, para a crucificação, e isso já é surreal. Imagina, Deus eterno morrendo. O Deus que criou todas as coisas, que de onde todas as coisas provêm, ele se fazendo homem e morrendo. Isso já é surreal, né? Não faz sentido. Então, você tem a questão da cruz, mas ao mesmo tempo, a gente não para pensar que Jesus, a vida de Jesus, ele viveu de forma humilde, só que Isaías 53 vai dizer que ele era um homem que não havia beleza, formosura alguma para que nós o desejássemos, e que, dentre todos os homens, era o mais rejeitado. Então a vida de Jesus viveu de uma forma e um padrão que ele honrava tanto a Deus que provavelmente na vida dele, entre os seus amigos, ele era rejeitado. Você acha que, eu acho que isso aí que você está falando abre um precedente para pensar várias coisas. A Bíblia diz que Jesus, em Hebreus, né, diz que ele, não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas, porque como nós, ele também foi tentado em todas as áreas e não caiu, né? Mas ele sabe que é difícil, porque ele tinha as limitações do homem, as tentações, e eu fico pensando quando você fala assim, Jesus experimentou todas as dores que nós também experimentamos. Quando a Bíblia fala que veio para os que eram seus e os seus não os receberam, uma das dores mais terríveis que eu percebi é a rejeição. E Jesus foi rejeitado, Jesus foi empurrado, né, pelos seus, ele foi rejeitado para aqueles que ele morreu. Então, quando você fala isso aí, esse amor desse Jesus que escolheu experimentar todas as dores possíveis, né? Eu estava lendo sobre a crucificação, não existe todo tipo de... A crucificação era, como é que se diz? Era tudo que podia haver de dor e de sofrimento e de pior maneira de se morrer. Era aquela forma que Jesus morreu. E ele escolheu para dizer, sabe uma coisa, eu sei exatamente o que você está sentindo, eu sei exatamente, isso é fascinante, né, Daniel? Isso é fenomenal, velho. Eu sei exatamente a sua dor, eu escolhi
passar por essa dor para chegar para você e falar, eu sei exatamente como que é. É muito forte, Isaías 53, né? Muito, muito profundo, Judson. E assim, e isso nos mostra o amor e a graça que está disponível pra gente. Eu vi um autor falando isso uma vez, Judson. Então assim, foram os gregos que descobriram o átomo, né? E eles deram um átomo, na palavra no grego ali, significa indivisível. Porque um átomo é a menor partícula existente. Então eles falavam, não, é impossível dividir o átomo. Só que agora, nos dias atuais, o que os cientistas descobriram? Que é possível, através da fissão nuclear, dividir o átomo. Só que o resultado dessa divisão é uma explosão nuclear. Então assim, imagina o Deus eterno, que era impossível que morresse, morrendo. A explosão de graça, de amor que está disponível pra gente é inimaginável. Às vezes a gente não consegue ter noção suficiente do amor de Deus sendo demonstrado numa cruz, fazendo o impossível. Era impossível que Deus morresse, mas Deus fez o impossível para mostrar que o quanto Ele ama, o quanto Ele deseja, o quanto Ele tem prazer na gente. E é isso que a gente estava falando. E o quanto Ele é tocado pelas nossas dificuldades, ali para mim, acho que a questão do Jesus olha para a criação e vê ela quão longe ela está, quão distante ela está do padrão de Deus. E o desejo de Jesus, Atos 3 vai dizer, Pedro vai falar, olha, é necessário que os céus retenham Jesus até o tempo de quê? De restauração de todas as coisas. Deus tem um plano. Qual que é o plano de Deus? Deus quer habitar no meio do seu povo. Deus ama tanto o seu povo que Ele quer estar no nosso meio, Júlio. Deus criou diversas galáxias. A gente vive em uma galáxia que já é imensa. Existem diversas, milhares de galáxias. Deus, em toda a infinidade, né? E para Deus isso é finito, do tamanho do universo, Deus decidiu morar no nosso meio. Isso mostra quanto de prazer, o quão amoroso é o coração de Deus. Verdade. Sabe? Você vê que Gênesis começa com a presença de Deus habitando no meio de Adão e Eva, e Apocalipse 21 termina. Então a história se baseia em uma coisa: Deus nos ama ao ponto de decidir morar e mudar para estar no nosso meio. Morar com a gente, habitar com a gente, tabernacular. Tabernacular, né, com a gente. Apocalipse, né? Maravilhoso isso, né? Glória a Deus. E aí, você se converteu? E aí, depois que você se converteu, o que mais que aconteceu? Olha, foi uma aventura. Então, assim, eu me converti e a partir desse momento, Deus tocou meu coração de uma forma e eu sabia que eu precisava fazer parte do corpo de Cristo. Então, achei uma igreja, comecei a fazer parte daquela igreja. E aí, 3 anos depois, eu mudei para um estado específico nos Estados Unidos e Deus começou a me mostrar que Ele ia me mover. Eu lembro que eu tinha recebido uma palavra no dia do meu aniversário. Uma irmã chegou para mim e falou, olha, Daniel, Deus manda te dizer que até o final do ano, meu aniversário é em junho, então ela falou, olha, até o final do ano você pode arrumar suas malas, que Deus está te mudando. E foi tão específico, Judson, que ela falou, olha, Deus está dizendo que Ele vai levantar um casal de pessoas mais velhas que vão ser o seu suporte. Eu lembro, quando eu vi aquilo, eu fiquei encucado, eu fiquei pensando, como assim? Mas para onde eu vou? Para onde Deus vai me levar? Quem é esse casal? No final daquele ano, era 2018, eu fui para o Kansas para fazer um curso lá no IHOP chamado Immerse. Eram 8 dias, então eu fui passar 8 dias. E durante esses 8 dias eu conheci um casal, o Dom e a Margie. Ele tem 70 e pouco, ela tem 70 e pouco. E eles me convidaram, não me conheciam, eu não falava inglês direito, eu falava coisas básicas, conseguia me comunicar basicamente, falava o básico. E eles me convidaram, falaram, olha, a gente sentiu, a gente conversou e Deus falou pra gente que era pra gente abrir as portas da nossa casa pra você morar com a gente. Uau. Eu não sei se você quer morar ou não. E nisso Deus já tava falando comigo pra mudar pro Kansas. E aí eles falaram, então a nossa casa tá aberta, as portas estão abertas. Eu lembro que 3 semanas depois, no final de 2018, eu já tinha decidido, eu ia mudar pro Kansas. E o que me fez decidir a minha mudança foi porque eu percebi que eu não conhecia Deus como eu deveria. Então eu entrei naquela religiosidade, eu achei que não, tô indo na igreja de domingo, e Deus não quer só o meu domingo. Deus não queria só o meu ensaio do louvor no sábado, tocar no domingo e de vez em quando aparecer no culto da quarta. Deus me queria todos os dias. Então eu entrei naquele comodismo, naquela rotina cristã, que a gente, não, tá tudo bem, eu tô indo na igreja aos domingos. E aí, quando eu cheguei, e eu trabalhava bastante, né? Eu cheguei nos Estados Unidos jovem, e o que todo mundo me falava, Judson, olha, você tá jovem, não tem família, não é casado, se estabelece financeiramente.
trabalhe o máximo que você puder, compre o máximo de coisas que você puder, se estabeleça financeiramente. E eu tava naquele pensamento. Então eu tava investindo no Brasil, comprando um apartamento, carro, e investindo num lote, fazendo várias coisas. E quando eu cheguei no Kansas, eu lembro que fazia parte do cronograma do programa que eu tava fazendo, passar 4 horas na sala de oração. E aí eu lembro que eu entrei na sala de oração e aí eu fiquei já meio desconfortável, porque eu pensava, o que eu vou falar 4 horas aqui com Deus? Eu fui orando, citando todo mundo que eu conhecia, quase procurei... Aí olhou pro relógio, deu 13 minutos. 13 minutos, quase procurei no Google, assim, nome de missionários que precisam de oração, pra eu ir citando o nome deles e orar, porque pra mim foi muito diferente, foi muito estranho passar tempo com Deus. E naquele momento eu percebi que eu não conhecia Deus como eu deveria. Porque a Salmo 16 vai falar assim, a destra de Deus, a abundância de prazer. E eu sabia que eu não sabia gastar tempo com Deus. Eu percebi que eu não sabia, pra mim era estranho. Então eu tava meditando em João 17, que eles deram pra gente meditar, fazia parte do cronograma, que é, né, João 17:3, porque a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, o Cristo a quem enviaste. E eu tava meditando naquilo e eu falei, Deus, se eu fosse pra eu passar 4 horas com um amigo, provavelmente eu nem ia ver o tempo passar, seria muito normal. Se fosse pra eu passar 4 horas assistindo filme, qualquer outra coisa seria normal. Mas eu tenho um Deus que eu chamo de Pai, que eu não sei me comportar como filho na presença dele. Eu não sei me relacionar. Para mim é estranho, sendo filho de Deus, gastar tempo com ele. E aí eu percebi, Judson, isso foi o Espírito Santo me convencendo. Ninguém impôs as mãos sobre mim. Ninguém falou, Daniel, desde que te digo. Não, o Espírito Santo estava me mostrando. Daniel, você não sabe se relacionar com o seu pai. E o que eu achava como prioridade da minha vida, que era me estabelecer financeiramente, eu percebi que aquilo não era minha prioridade. A minha prioridade era conhecer ao Senhor. Conhecer o Senhor. Se eu vou passar a eternidade conhecendo ao Senhor, e a vida eterna começa agora, eu preciso, desde agora, conhecer ao Senhor. A vida eterna é esta. Então eu lembro que, eu orando, eu decidi. Eu falei, Deus, me perdoa porque eu tô gastando a minha vida com coisas que são passageiras. Um prédio, uma casa, e não que isso seja ruim por si só, mas são passageiros. Então, se eu não focar naquilo que é eterno, eu vou ter perdido a minha vida. O John Piper, ele fala isso, eu acho muito interessante, Judson, que ele fala o seguinte, olha, Jesus vai falar que a gente precisa perder a nossa vida, mas tem muita gente gastando com coisas fúteis. É verdade. A gente está desperdiçando a nossa vida. E a gente precisa perder por uma causa específica, que é Cristo. Então, naquele momento, o Espírito Santo me convenceu, eu falei, Deus, eu vou mudar minha prioridade. Eu preciso estabelecer minha prioridade como conhecer ao Senhor. Então, o que eu via antes como estar solteiro, uma oportunidade de me estabelecer financeiramente, eu via como uma oportunidade de sacrifício maior, porque só eu. Então, assim, se eu não tiver o que comer, Deus vai precisar prover só pra mim. Então, eu falei, Deus, eu quero ter esse risco, entendeu? Então, eu lembro que eu voltei pro estado que eu morava, me despedi dos meus amigos, falei, olha, eu vou passar aqui um mês com vocês pra despedir tudo e vou de mudança pro Kansas. E para conhecer o Senhor. Eu tinha entendido, essa precisa ser minha prioridade, conhecer o Senhor. 3 semanas depois de tomar essa decisão, né, e eu, sendo cristão, não acredito em coincidência, 3 semanas depois eu comecei a sentir um desconforto, fui no hospital, o médico falou, olha, Daniel, você tá com câncer, a gente vai precisar, o mais rápido possível, fazer um tratamento, fazer uma cirurgia. Você estava já no Kansas, não? Não, eu estava para mudar. Você ia mudar. Isso, eu tive que esperar um pouco e fazer a cirurgia, porque o primeiro passo a se fazer era um tumor maligno, então tinha que remover. Então, precisei remover, fiz a cirurgia, e aí, para cumprir a palavra do Senhor, eu fiz a cirurgia dia 19 de dezembro. E a palavra que o Senhor tinha me dado é, até o final do ano eu vejo você arrumando as malas e mudando. Então, eu cheguei no meu médico e falei, olha, eu preciso mudar, e eu queria saber se está tudo bem, e eu tenho meu carro, vou levar minhas coisas dentro do carro, eu posso ir dirigindo? Já tinha 9 dias que eu tinha feito a cirurgia. Ele falou, olha, não é aconselhável, mas você pode, não vai te fazer mal nenhum, só tenta parar a cada 3 horas, dar uma caminhada para o sangue circular e vai com calma. Então eu demorei 2 dias, saí de carro do estado que eu morava e mudei para o Kansas. E aí, Judson, chegando no Kansas, eu já tinha, né, feito os meus planos. Falei, Deus, eu preciso ser fiel ao Senhor, mas ao mesmo tempo eu tenho despesa, eu tenho as coisas que eu preciso, e Deus já tinha me dado a palavra. Eu vendi tudo que eu tinha no Brasil e trouxe o dinheiro para cá,
Mas quando você faz essa conversão do real pro dólar, você acaba perdendo um pouco. Então, eu tinha um dinheiro, mas eu pensei, vou trabalhar pelo menos de uma a 2 vezes por semana, porque esse dinheiro que eu tenho, eu deixo ali, uso quando eu precisar. Eu ia morar com os americanos, dou uma ajuda de custo para eles. Como que estava a sua cabeça? Porque você tinha acabado de fazer uma cirurgia, tinha acabado de... como é que foi o processo? Como que você estava nessa hora? Olha, Jus, quando a primeira vez que eu recebi o laudo médico, quando o médico falou para mim, olha, é câncer, um tumor maligno que a gente precisa tratar, que mais para frente ele pode dar metástase, né? Então ele pode retornar e aí são outros procedimentos. Quando eu recebi a primeira vez que o médico falou isso, eu lembro que eu chorei demais. Porque é muito assustador esse laudo, né? Essa notícia, não, você tem câncer. Me assustou profundamente, porque a gente sempre acha o quê? Vai acontecer com um amigo de um amigo. Nunca é comigo. E eu sempre fui o tipo de pessoa, Judson, que eu amo atividade física. No Brasil eu trabalhei em academia, eu fazia educação física. Eu amo, sempre me alimentei bem. E quando eu falei com o médico, eu perguntei, você acha que tem algum motivo, questões genéticas ou, sei lá, alimentação que pode ter causado o câncer? Ele falou, olha, genética não, porque eu não conheço ninguém na minha família que tenha tido câncer. Ele falou, alimentação também não. Então, provavelmente, ele usou essa expressão que eu achei, na hora me bateu ruim, né? Que ele falou, olha, é como se você tivesse apostado na loteria do azar. Você foi sorteado. Uau. Então, resumindo, ele falou, você só foi alguém que teve azar. O seu câncer foi. Então, eu lembro, quando eu recebi a notícia, eu chorei bastante. E só que como eu tinha 3 semanas atrás, eu estava descobrindo no Senhor um amigo e um pai, eu lembro que a minha primeira reação foi ir para casa orar. Eu tinha um amigo que eu liguei para ele, contei, um amigo muito próximo. Falei, olha, acabei de sair do hospital, o médico falou que eu tô com câncer e que eu preciso fazer cirurgia o mais rápido possível. Eu não sei quais são os próximos procedimentos, mas ele falou, eu preciso o mais rápido possível fazer essa cirurgia. E ele falou, não, vem aqui para casa, não fica sozinho nesse momento. A gente fica aqui, a gente vai conversar. Mas eu senti uma urgência tão grande, eu precisava, antes de falar para alguém como eu estava me sentindo, eu queria falar com o Senhor. Porque o Senhor é um bom amigo. Verdade. O Senhor é um bom pai. Então eu falei, olha, muito obrigado. Assim que eu puder, eu vou para sua casa, mas eu preciso ir para casa orar. Eu preciso falar com o Senhor. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu passei 1 hora, Jesus, chorando e assustado. Eu realmente estava muito assustado. Porque eu não tinha familiar aqui, então eu estava pensando, meu Deus, como que vai ser? E se eu precisar de ajuda? Então, assim, tinham várias coisas passando na minha mente. Mas, com certeza, eu estava muito assustado. E aí, depois de 1 hora, eu acho que o Espírito Santo falou assim, não, deixa ele pôr pra fora, deixa ele chorar. Depois de 1 hora, o Espírito Santo falou pra mim, olha, leia o livro de Jó. E eu li o livro de Jó inteiro, era à noite. E eu lembro que o Espírito Santo falou uma coisa muito simples, Judson, mas que pra mim me deu uma nova perspectiva. A partir daquele momento, eu estava encarando o câncer com um novo olhar. O Espírito Santo falou assim pra mim, olha, Daniel, o diabo não sabia quem Jó era. Então, quando o diabo ele deseja tentar Jó, ele fala assim pra Deus, olha, sabe por que Jó se mantém assim fiel e piedoso? É porque você protege ele de todos os lados e porque você abençoa ele. Então, toca na família dele, toca no que ele tem e eu te garanto que ele vai virar as costas contra você. O diabo não sabia quem Jó era, mas Deus já conhecia a devoção e o amor de Jó. Então, Deus permitiu porque ele sabia que Jó, a integridade de Jó não estava limitada às circunstâncias. Deus conhecia tanto e Deus confiava tanto, e foi essa a frase que o Espírito Santo usou comigo. Deus confiava tanto no amor de Jó que Deus permitiu porque ele sabia que ele não ia ceder. Uau. Então o Espírito Santo falou para mim, Daniel, eu confio tanto no seu amor que você está amadurecendo, isso é bom, mas eu sei que você não vai se voltar contra o Senhor. Meu pai. Então Deus estava confiando, Deus sabia que eu ia passar por aquilo e que eu ia sair no final. É como se ele dissesse assim, I know you can do this. Eu sei que você pode fazer isso. Isso, eu confio. Eu acho que aquele texto que a Bíblia diz que ele não deixa vir para nós tentação além do que a gente pode suportar. Sim. Ele não permite que a gente passe por coisa além, mas ele manda graça. Ele fala assim, sabe de uma coisa, filho? Eu confio em você, eu sei que você consegue. Eu sei que você vai continuar me amando, eu sei que você vai continuar me servindo. Isso é tipo o Senhor falando, não, vai lá, eu sei que você consegue. Isso. Pra Isso mim, é muito lindo, né? Muito lindo. Muito era lindo, Deus, né? era Deus olhando pra mim, Judson, e eu tinha
acabado de tomar uma decisão de conhecer o Senhor, era Deus falando o seguinte: Daniel, eu sei que você tem no seu coração o desejo de me amar, de me conhecer. E eu confio tanto, o diabo acha que isso é condicional, mas eu confio tanto no seu amor, que eu sei que você vai passar por isso e você não vai ceder. Aquilo, Judson, eu lembro que parece que eu saí de lá renovado. Eu saí de dentro do quarto e aí eu liguei pro meu amigo e falei: olha, vamos aí, vamos conversar. Mas eu cheguei lá, eu não fui chorar pitanga, eu não fui falar: meu Deus, como eu tô triste. Eu sabia que Deus estava permitindo, porque Deus confia. Deus estava no controle. E essa frase para mim que foi o destaque: eu confio no seu amor, Daniel. Então eu decidi, foi uma decisão. E não foi fácil, eu precisei fazer quimioterapia depois. Não foi fácil mais pra frente. Mas eu tinha decidido, Judson, amar o Senhor independente das circunstâncias. Decidi amar o Senhor. Eu falei: Deus, eu quero te amar, mesmo que o Senhor me leve, né? Porque a gente tem uma visão muito distorcida. Salmo 116 vai dizer que a morte do justo, ela agrada aos olhos de Deus. Paulo, ele tem essa perspectiva, ele vai falar em Filipenses 1, olha, eu tô preso aqui, eu não sei se isso é pra morte ou pra vida. Se eu morrer, Cristo vai ser glorificado. Se eu viver, Cristo vai ser glorificado. E aí é como se ele abrisse um parêntese e ele fala o seguinte: olha, gente, mas eu vou ser sincero com vocês, igreja de Filipenses. Eu sei que morrer e estar com o Senhor é muito melhor. Porque Paulo entendeu que a coisa mais preciosa que Jesus poderia me dar não é um carro do ano, não é um emprego do ano. A coisa mais preciosa que o Senhor tem para me dar é a presença de Deus. Uau. Eternidade. E aí Paulo vai falar lá em Romanos 8, olha, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem as coisas dessa era, nem da era por vir, nada pode nos tirar, nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então Deus me ama tanto, e é o que a gente estava falando antes, que Deus quer viver comigo eternamente. Então eu entendi que a promessa principal do evangelho não era só Deus me curar. E graças a Deus que Deus me curou. Hoje eu tenho uma família linda, eu sou grato por isso, Judson. Mas se Deus tivesse decidido me levar... Porque assim, depois de um tempo eu fiz a cirurgia, precisei fazer uma quimioterapia. E aí depois disso, eu descobri que eu estava com um tumor muito raro. O médico falou: olha, ele atinge menos de 1% da população mundial. Uau. Ele está muito grande. Ele estava atrás do meu rim esquerdo. Ele falou: a gente provavelmente vai ter que remover o seu rim, a gente na cirurgia vai descobrir. Só que ele falou o seguinte: olha, Daniel, ele é um tumor extremamente raro que ele não tem tratamento. Então, se ele for maligno, não tem nada que a medicina possa fazer por você. Se ele for benigno, tá tudo bem. Só que a gente só vai descobrir quando a gente fizer a cirurgia e mandar para biópsia. Uau. Então, naquele momento, Judson, eu lembro que eu orando, eu fiquei... Você fica preocupado. E se for maligno? Eu perguntei pro médico: tá, se for maligno, quanto tempo de vida? Ele falou: olha, é difícil dizer, a gente não consegue dar uma data precisa, talvez semanas, meses, porque ele se desenvolve muito rápido. Então, eu entendi, Judson, que mesmo que se o Senhor tivesse decidido me levar, isso não muda quem Deus é. Não muda quem. Não muda o amor dele por você. Eu acho que é isso aí. Acho que essa é a chave, né? Né? A gente sempre fala de fé. Não, eu preciso ter fé, só que a gente baseia a nossa fé naquilo que Deus faz. Não, se Deus me curar, Deus me ama. Mas a fé é a certeza, eu tenho convicção, Judson, que Deus me ama. Se Deus tivesse decidido me levar, fé em quem Deus é. Então, eu sei que Ele me ama e eu sei que Ele ia permanecer sendo melhor do que bom, excelente, mesmo se Ele decidisse me levar. Uau. Por quê? Porque Paulo ele vai falar: olha, a nossa esperança não está nas coisas dessa vida. Se a nossa esperança está só aqui... Eu acho que é o que diz em Hebreus, que diz assim, Abraão creu contra a esperança. Ele creu que Deus poderia ressuscitar Isaac do pó, das cinzas. Ou seja, essa fé, eu sei que o Senhor está no controle. Sim. Eu sei que o Senhor faz o melhor. Eu sei que o Senhor tem o melhor para minha vida. Eu sei. Isso é uma coisa... Eu acho que isso enche a gente com uma paz violenta, né? Quando a gente encontra esse ambiente, né? Fala: Deus está no controle, o Senhor tem tudo. E aí, como é que foi o resto? Conta o resto. Jesus. Eu lembro que quando eu recebi essa notícia, eu entrei no meu quarto, o médico falou: olha, é um tumor, se for maligno não tem nada que a gente possa fazer. E eu entrei no meu quarto e, de novo, né, isso foram 8, 9 meses depois da primeira cirurgia. Então eu fiz a cirurgia e o câncer tinha voltado. Que loucura, velho. E aí eu lembro que eu entrei no quarto e o Espírito falou pra mim: Daniel, você tá com medo de morrer? Ele perguntou muito sincero, e eu fui muito sincero. Eu falei: Espírito Santo, eu tô com medo de morrer. Porque se for maligno, eu sempre sonhei, na época eu não conhecia Tamires, então eu sempre sonhei em ter família, né? Eu sempre sonhei em ter um filho, e eu falava: Deus, tem tanta coisa que eu não vou viver, sabe?
E por mais que isso tudo seja muito bom, e é o que Paulo fala em Filipenses, Judson, Paulo entendeu tanto o amor de Deus, que ele falava, cara, se eu morrer, eu sei que Deus me ama. Mano. Sabe? E naquele momento, Judson, eu lembro que o Espírito Santo me fez uma pergunta muito direta. E aí eu lembro que eu tava orando e eu ficava preocupado também com a minha mãe, com os meus irmãos, que eu sei que ia ser muito duro para eles. E eu falava, Deus, a minha mãe, eu tô preocupado como que ela vai reagir a tudo isso. E o Espírito Santo falou para mim assim, Daniel, eu sei que sua mãe quer estar com você, mas que direito ela tem, Daniel, de te amar mais do que eu, de querer... Você acha que ela te ama mais do que eu, que ela te deseja mais do que eu? É o que a gente falou, Salmo 116, a Bíblia vai dizer, Deus ele se agrada, assim, Deus olha com bons olhos. Por quê? Porque a gente tá indo para casa, a gente tá indo pro Senhor. Então naquele momento eu entendi, Judson, que é o que Paulo fala, nada ia me afastar. Se o tumor fosse maligno, eu ia estar com o Senhor. O que é muito melhor. Paulo ele vai falar isso, é infinitamente melhor estar com o Senhor. Aí Paulo vai falar, olha, mas se eu ficar, é porque isso gera fruto entre vocês. Então isso mudou o sentido da vida pra mim, sabe? Eu não vivo pra conquistar coisa, pra fazer coisas. Não, se hoje eu tô aqui, é porque Deus, ele quer gerar fruto na onde eu tô, no meio das pessoas que eu tô. Mas o meu coração não pode se perder nessas coisas. Eu ainda quero preferir estar com o Senhor. Uhum. Eu ainda quero amar o Senhor acima de qualquer conquista que essa vida possa me trazer. Sabe? E isso pra mim foi um marco. Isso mudou a minha forma de ver o meu relacionamento com Deus. Mas onde você encontrou esse evangelho, irmão? Porque... Eu encontrei na escola da dificuldade. Que evangelho é esse? Sim. Porque nós queremos um Deus Papai Noel que só não nos chama para um relacionamento tão profundo assim. Eu acho que o nosso evangelho muitas vezes está confuso com o humanismo, né? Sim. Que a gente acha que esse Deus existe para nos dar prazer, com hedonismo, que é só sobre nós, é só sobre a gente. E quando a gente descobre esse relacionamento eterno, eu acho que a revelação da eternidade é violento, né? Sim. Porque ouvindo você falar, há um conflito dentro da nossa carne, há um conflito. Mas como assim? Deus é Deus, se Ele quiser o que Ele fizer, e essa fé de confiar nele, independente de tudo, de todas as coisas, isso é fascinante. Eu li o seu livro, né? Maravilhoso, e eu aconselho você a ler, vai abençoar a sua vida, e eu sempre queria que você contasse isso, eu queria ouvir isso. Sim. Né? Como que foi essa transição toda, e aí depois vamos continuar aqui, nosso tempo já está terminando, vamos ver. Depois disso, eu fiz, depois da quimioterapia, eu fiz quimioterapia por 3 meses, depois eu fiz uma outra cirurgia. E aí foi do segundo tumor que fez a biópsia. Isso, na verdade foi na segunda vez o câncer tinha voltado, só que ele estava espalhando no sangue, aí tinha só um tumor. Então o que eles fizeram? Eles tentaram a quimioterapia primeiro. A quimioterapia, eu fiz 3 meses de quimioterapia, resolveu parte do problema. Então as células cancerígenas no meu sangue, elas tinham sido extinguidas. Então eu tinha resolvido. Só que durante esse processo, se eu não me engano, foram 9 novos tumores que tinham se desenvolvido no meu estômago. E um desses era esse que eu falei agora, que era o raro, que ele já, né, ele estava bem grande. Então, aí o médico falou, olha, a gente precisa fazer a cirurgia o mais rápido possível. Isso foi 1 ano e meio depois do primeiro tumor. Então, 1 ano e meio. Aí eu fiz essa cirurgia, dia, se eu não me engano, 10 de março de 2020. E graças a Deus, né, eu tô aqui hoje contando testemunho, porque não era maligno, graças a Deus, era benigno. Então, a partir daquele momento, eu tinha que ficar sempre voltando para fazer mais exames, para ter certeza que o câncer não voltou. Hoje eu já estou em remissão, porque já fazem 3 anos. E os médicos, você fez quimioterapia, os médicos te falaram sobre o prognóstico de ter filhos? Sim, porque assim, a quimioterapia, ela acaba matando todas as células de reprodução rápida. Então o médico chegou para mim e falou, olha, Daniel, se você quiser ter filho, para você a única saída vai ser o estocamento, né? Você vai ter que estocar e depois fazer a inseminação artificial. Não tem como mais ter filho de forma natural. E a minha esposa Tamires, acho que também muita gente não sabe, ela teve endometriose por 14 anos. Então para ela era quase impossível ter filho. Então o nosso quadro era impossível ter filho. Tanto é que antes de casar com a Tamires, a nossa história também é muito engraçada. Tem no YouTube, depois se você quiser assistir. Mas assim, foi tudo muito rápido.
Mas com 6 dias eu já tinha uma aliança. Sem falar, sem me gabar, mas antes de Tamires vir pra cá, no meu coração, falei com a April, Tamires vem, mas ela vai pro Kansas, o lugar que ela tem que ir. Eu não sabia que ela ia encontrar, sei lá, encontrar ela. Eu não sei, vamos lá. E ela, então assim, com 6 dias eu já tava com aliança pra pedir ela em casamento, com 18 dias eu propus pra ela. Então, você tem que falar com jovens aí que eles são muito devagar, tem que ser mais rápido quando eles rapazes. Primeira coisa, aprenda a ouvir a voz do Senhor. Segura, Porque assim, Judson, eu acordei, eu falo isso pra Tamires, eu acordei um dia de manhã, era 5 horas da manhã, e o Espírito Santo me falou. Era a Tamires que eu ia casar. E assim, então, não faça isso sem um direcionamento do Senhor, porque a gente conhece, eu conheço jovens que a gente compartilhou nossa história, e eles, não, Deus falou comigo, vou casar, e hoje eles estão quase divorciando. Misericórdia. Então assim, abrace os processos, porque tanto eu quanto a Tamires, a gente passou muita coisa, e Deus foi nos ensinando, a gente foi aprendendo, até hoje a gente está aprendendo, mas cada dia mais e mais, a gente foi aprendendo a ouvir a voz do Senhor, a seguir o direcionamento do Espírito Santo. Então, com 18 dias, eu propus para ela. Só que 2 dias antes de propor, eu chamei ela para conversar. Falei, olha, antes de tudo, ela não sabia o que eu propor, foi uma surpresa, mas eu chamei ela para o jantar, falei, olha, só quero conversar, te explicar algumas coisas. E eu falei para ela, eu quero que você saiba que eu não posso ter filho. A medicina, de acordo com o médico, eu não posso ter filho, mas eu sei, o senhor já tinha me falado que a gente vai ter um filho de forma natural. Não a gente, eu e ela, né? Que eu teria um filho de forma natural com quem eu casasse. E aí ela foi e falou, não, eu quero que você saiba que eu também não posso ter filho. Então naquele momento a gente conversou e a gente combinou, olha, se Deus decidir... E assim, Judson, eu tinha essa impressão muito forte que Deus nos daria, Deus nos deu um filho, mas se Deus não tivesse nos dado um filho de forma natural, a gente já tinha combinado em adotar, porque Deus não é o meu garçom, é o que a gente estava falando. Eu sei que Deus pode fazer, Deus poderia e Deus fez, glória a Deus por isso. Mas se Deus tivesse decidido não fazer e quisesse nos ensinar através de outra forma, através de uma adoção, Deus continua sendo Deus. Verdade. E se eu entreguei minha vida para o Senhor, e se eu falo, Deus, o Senhor é Deus, o Senhor sabe o que é melhor para mim, não tem como eu querer ditar para Deus o que Ele precisa fazer. Deus, isso aqui é melhor para mim, desde que o Senhor faça dessa forma. Não, então se eu entreguei minha vida na mão de Deus, Deus vai fazer da forma que Ele acha melhor. E provavelmente, muitas das vezes, isso vai contra aquilo que a gente gostaria que Deus fizesse. Verdade. Então, mas assim, graças a Deus hoje... E aí você propôs? Propus pra ela. Tamires disse yes. Tamires disse sim, graças a Deus. Aleluia. E o John? 1 ano depois a gente descobriu que ela estava grávida do John. E aí a gente sempre... Foi engraçado, gente, que a gente sempre imaginou, não, a gente vai orar, daqui a 10 anos Deus vai mandar, né? A gente sempre achou que... Assim como Ana, né? Mãe de Samuel, não. A Tamires provavelmente vai chegar lá na igreja chorando e o pessoal vai achar que ela tá bêbada e tal. De tanto clamar. Profeta sempre tem que ser dramático. Sempre tem que ser dramático. Profeta tem um pouco de dramático. Isso. Se não for dramático, não, mas eu não senti nenhuma dor, nenhum arrepio, nenhum gemido. E aí, então assim, mas a gente sempre achou que ia ser com muita intercessão, oração, e Deus decidiu fazer num tempo que a gente não esperava, mas que assim, tá sendo muito bom. Que bom. E tem sido um tempo muito precioso do Senhor pra gente como família. Que bom. É um privilégio poder cuidar. Daniel, obrigado por contar isso, brother. Eu que agradeço. É uma alegria. Muito obrigado. Alegria ouvir isso. A gente vai ouvir um pouquinho mais agora com a Tamires. Nós vamos trocar. O Daniel vai segurar o John, que tá ali. Né? E a Tamires vai sentar aqui, né, John? Maravilha. Deus abençoe, queridos. E aí nós vamos fazer um outro episódio. Fica ligado aí. Eu vou ficar até com a mesma camisa pra você sentir que é a mesma unção, o mesmo pique. Deus abençoe. Brother, obrigado. Obrigado, viu, Judson? Um prazer. Esse milagre da sua vida, cara, é violento. É maravilhoso. Amém. Né? Quantos jovens, lendo o seu livro, ouvindo a sua história, quantos jovens cresceram lá evangélico que não tiveram esse encontro com Jesus? Sim. Tem uma coisa, né, velho? Eu cresci no lar evangélico, mas teve uma hora que eu tinha que encontrar ele. Isso. Tinha uma hora que eu tive que experimentar ele. Sim. Tinha uma hora que a fé dos meus pais não era suficiente. Eu precisava conversar com ele. E esse Deus amigo, eu acho que é loucura, porque na hora que você encontra esse Deus, você diz, Senhor, eu sei tanto que o Senhor é Deus, que o Senhor não precisa fazer nada para provar que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me ama. É uma loucura, né? Sim. Uma loucura. Esse evangelho precisa ser restaurado no meio da igreja, né, cara? Precisa. Esse evangelho precisa ser pregado no meio da igreja.
Brother, Deus abençoa cada um que está nos assistindo. Dá um like aí. Deus abençoe a sua vida. Nós oramos pela sua vida. Brother, obrigado. Obrigado, Beijo. Deus te abençoe. Deus abençoe.